Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Boa noite a todos. Só fazendo a correção, na verdade, o orçamento é a previsão para o exercício financeiro 2016. Mais uma vez, a gente vem levar para apreciação desta casa, em cumprimento aos dispositivos na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município, as previsões e as estimativas da receita e da despesa para o exercício financeiro de 2016. Como foi colocado na última audiência, o orçamento para 2016 está estimado em R$ 123.889.600,84. Dentro do orçamento, há a Seguridade Fiscal e a Seguridade Social, com seus fundos de saúde e assistência social. Nós temos também todos os projetos e atividades do município. Temos as previsões para a abertura de créditos suplementares. Trouxemos também todos os índices de educação e de saúde que constam também dentro do projeto de lei de 2016. Eu gostaria só de fazer uma correção da última audiência que a gente apresentou aqui e essa, porque eu não tinha, vocês têm na cópia de vocês, e no que eu tinha aqui, eu não tinha o detalhamento da saúde, e eu falei que o orçamento da saúde era 37.009 de recursos próprios, mas, na verdade, esses 37 milhões já estão contidos o repasse da prefeitura. Nós estamos só fazendo a ressalva para o entendimento de vocês. Dentro dos 37 milhões, tem receita com fonte de recurso do SUS no valor de 25.830.000, tem na prefeitura, e mais o repasse do município, que equivale aos 15% da saúde, que é 10 milhões. Isso totaliza 37.009, como eu já havia falado anteriormente. Nós trazemos também a apreciação, toda a metodologia de como foi executado, elaborado este orçamento, esta previsão de orçamento. Na metodologia, nós trouxemos os reajustes de acordo com a inflação, né? E a gente vê que a previsão não cresceu muito, né? De acordo com o orçamento anterior de 2015, que se encontra em 120 milhões. Trouxemos também a evolução da receita. Toda a receita que foi executada em 2013, 2014, o que está sendo executado em 2015 e a evolução da projeção da receita para 2016, 17 e 18. Todos esses detalhes estão contidos dentro do PPA, que é o nosso planejamento a longo prazo, inclusive todos os projetos e atividades. Também há a previsão para o Legislativo no valor de 3.800.000, que equivale a 7% do exercício anterior. Trouxemos também o resumo por fonte de recurso, e aí a gente vê que todas as fontes de recursos, tanto da receita, da base da receita, quanto das despesas, elas estão confrontadas e batem rigorosamente com o valor dos 123 milhões. Trouxemos também o cálculo do limite de despesa com pessoal, já prevendo a receita corrente líquida e a estimativa de 50%, que a gente sabe que hoje não está em 50%, mas no orçamento a gente coloca sempre essa previsão como meta para que a gente possa alcançar.
As secretarias estão detalhadas de acordo com a função. A função 1 é a função legislativa, a função 10 é a função da saúde. E aí traz todo o detalhamento de cada secretaria e traz o detalhamento também de cada programa, de cada projeto e de cada atividade por secretaria. Desde o gabinete até os fundos municipais, que poderá ser avaliado pelos senhores vereadores para votação nesta casa. Como já havia apresentado anteriormente, eram essas as considerações. Franqueada aos seus vereadores, alguma pergunta à doutora Aline Lopes? Senhor presidente, boa Vereador noite a Chocolate. todos. O orçamento já previsto para o ano que vem, 2016, o que me fica um questionamento, não é nem uma pergunta, porque não, a prioridade a certas áreas, tipo a saúde. E a gente vê que há um orçamento já previsto para o ano de 2016 e que não prioriza esse orçamento para que, quando chegue 2016, aconteça justamente o que a gente já planejou, ou se é questão administrativa ou não. Porque, veja só, eu estou comentando isso porque há já uns rumores, e a gente já está bastante atento, em relação ao 13º, a relação aos pagamentos dos funcionários já no final do mês, e o 13º do dia 20, e a gente já sabe que já houve uma negociação da prefeitura em relação à folha de pagamento dos funcionários, né? E eu acredito que venha a se acontecer o pagamento do 13º e todo o salário, porque houve a venda, se vendeu a folha de pagamento dos funcionários. E o meu questionamento com o planejamento para 2016, como se fez para 2015, que se chega no meio do ano ou no final do ano o seguinte, faltando algumas especialidades na área de saúde, faltando até materiais que são essenciais para servir a população. Então, se faz um orçamento, o orçamento é previsto, já é previsto para aquele ano corrente, e de repente, quando chega o ano corrente, a coisa não acontece como se foi orçamentado um ano antes. Então fica aí minha preocupação em relação, não é nenhuma pergunta, eu sei que a senhora foi aí, explanou o que vai acontecer para o ano que vem, mas se é uma questão administrativa, se a receita cai, só a Secretaria de Saúde e a Secretaria poderia falar isso para a gente, para que ou se organize com esse orçamento que já vem para o ano que vem, para que não aconteça isso, para que não aconteça que chegue no posto de saúde, se falta um médico clínico, ou se falta um médico cirurgião, se falta até gases, ou até seringa para se aplicar uma injeção em um paciente. Né? Só esse questionamento, senhor presidente. Eu agradeço a compreensão do senhor vereador em entender que a parte administrativa realmente fica difícil o corpo técnico dar uma resposta. Mas eu vou tentar, porque como cidadã também, a gente tenta compreender as dificuldades que há na saúde. E, na verdade, não é somente, a gente sabe que não é somente o Senhor do Bonfim, a gente sabe que a temática da saúde é a nível geral, né? Tanto aqui como em Salvador. Quem sai daqui, que corre para Salvador, a gente sabe que a dificuldade também é grande. Agora, veja só, com relação ao orçamento e o que está planejado, muitas vezes ele não é executado da forma, porque nós dependemos, nesses 37 milhões da saúde, quase 70%, 25 milhões é de receita do SUS. Muitas vezes essas receitas elas não são repassadas de acordo com o que a gente planejou. Por exemplo, baseamos a receita de acordo com as transferências do SUS e que eles iriam repassar na vigilância sanitária, na atenção básica e em outros locais. Porém, muitas vezes no meio do ano o governo federal vai e muda aquela receita. Fica difícil para o município tentar administrar. Outra coisa muito difícil do município administrar e que os tribunais de contas...
tem que ter um entendimento com relação a essas transferências municipais. Veja só, o SUS repassa 25 milhões para a prefeitura, e desses 25 milhões para se pagar basicamente folha, médico, enfermeiro, e aí a maior parte fica para o município. Por exemplo, um posto de saúde, o governo federal repassa ali a manutenção do posto de saúde. O que é que ele entende como manutenção? O pagamento do médico e somente. Porém, para que um posto de saúde funcione, necessita do enfermeiro, necessita do porteiro, necessita da recepcionista, o telefone tem que funcionar. E aí tem todas essas despesas administrativas que muitas vezes termina o município sendo totalmente sobrecarregado. E aí vem as questões administrativas, de faltar medicamento e faltar outras coisas mais. Mas essa questão, realmente, vereador, a Secretaria de Saúde, eu entendo que é um questionamento seu, e é o questionamento da população também que sofre, né, muitas vezes, mas é uma questão assim que deve ser respondida a nível de secretaria. É porque, assim, se há um planejamento sabendo que o próprio governo, quando repassa, às vezes atrasa, e às vezes acontece isso, em alguns programas, e aí eu já, que nem eu estou dizendo, não culpo a senhora vir aqui para repassar isso aqui para a gente, porque o corpo administrativo, já sabendo isso, já não toma uma solução antecipadamente, para que, sabendo que atrase, ou sabendo que às vezes alguns programas não funcionem, já tem um plano para que isso não aconteça. Então, o que a gente vê a deficiência, na verdade, é quando se faz um planejamento e quando chega lá, aí às vezes se corta telefone, se corta exames, que a gente sabe que aqui no LACEN dificilmente está fazendo exame, se corta algumas necessidades essenciais à saúde, que não se poderia tirar, que se tiram, né? Então, não há um pensamento, já que se fez um planejamento antes, pensando assim, não. De repente pode dar uma queda na receita, a gente vai ter que se manter os essenciais, pelo menos. E é isso que eu não percebo e não vejo na administração preocupado em relação a esse tipo de situação. Mas veja, vereador, diante da queda da receita, a demanda termina sendo maior do que os nossos proventos. Nós, hoje, em Senhor do Bonfim, não atende somente a população de Senhor do Bonfim. Quem está em Pindobaçu, que muitas vezes tem um caso mais grave, corre para onde? Qual é o local mais próximo? Tem que correr para Senhor do Bonfim. Então, a demanda dos municípios pequenos terminam sendo todos dentro do município de Senhor do Bonfim. E aí não dá para... É só como eu queria dizer para a senhora o seguinte, antigamente, alguns anos atrás, poderia até correr, mas hoje quem sai de Pindobaçu, de Filadélfia e outras regiões ciclovizinhas já não param mais em Bonfim. Porque hoje não dá mais para parar em Bonfim, passa diretamente ou para o São Francisco, em Campo Formoso, ou vai diretamente para Juazeiro. A gente só tem um médico atendendo no hospital regional de uma especialidade só. Então, hoje não dá mais para parar realmente no hospital regional, né? Você chega com... tinha essa problemática dos municípios vir parar a receber aqui em Senhor do Bonfim. Não acontece mais isso é certeza absoluta. Isso dá para perceber só quando você chegar nos postos de saúde e até no hospital regional. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Vereador Ivan. Senhor presidente, demais vereadores, plateia aqui presente, eu gostaria de saber da assistente da prefeitura, porque na última greve dos professores, né, ficou acordado com o município que agora em janeiro teria um aumento de acordo entre o Sismurb e o Executivo. Eu queria saber se nesse orçamento, se possível, a senhora dá essa informação, se não, pedir depois à secretária da Educação que poderia informar a gente se o acordo com o Sismurb de aumento de janeiro está incluso já nesse orçamento. Mais uma questão administrativa, né? Para ser respondida. Como eu falei anteriormente, salários eles estão englobados dentro do limite de despesa com pessoal. Então, assim,
o limite de despesa com pessoal foi calculado com base na receita que a gente tem. Se ela vai ultrapassar, como está ultrapassada, é outra questão. Então, assim, se a despesa já está ultrapassada e se vai vir o aumento, eu posso lhe responder que a despesa já está ultrapassada, mas se vai vir o aumento, aí só a secretária mesmo e a gente já vai anotar para que venha responder. Continua franqueada aos seus vereadores. Como ninguém quer fazer pergunta, eu vou encerrar a sessão e convocar outra sessão, a terceira audiência pública. Boa noite a todos. Com permissão de Deus, vamos iniciar nosso trabalho. Hoje, 10 de dezembro de 2015, 7h20. Vamos para a terceira audiência pública. Eu peço ao segundo secretário vereador Adelso Bahia que faça chamada dos seus vereadores. Boa noite, mais uma vez, senhoras e senhores. Do Laércio Muniz. Presente, hein? Lúcia Cerqueira. Gerivaldo Ribeiro Sampaio. Adelson Bahia, presente. Edivaldo da Silva Guedes. Presente. Gilberto Pires Cerqueira. Presente. Elcio de Carvalho. Ivan Barbosa de Castro. Presente. João Carlos Bernardes Júnior. Presente. Jorge Souza e Silva Filho. Mário Jambeiro Alves de Souza. Otávio Xisto de Souza Júnior. Reinaldo Ferreira Santana. Como não tenho mais nada no expediente, essa ata de hoje, da segunda audiência pública, vai ser lida terça-feira. E aí eu vou convidar mais uma vez a doutora Diana Lopes para fazer a explanação da terceira audiência pública de 2016. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, vereador. Eu queria dizer a Vossa Excelência, né, prestar os primeiros esclarecimentos à mesa, que o vereador Jorginho e o vereador Birubiru vieram aqui para sentar hoje aqui do lado, porque não aceitam, dizendo um não ao chocolate lá na bancada. Obrigado. Eu passo a palavra à doutora Eline Lopes para fazer a explanação da terceira audiência pública. Bom, todos os valores já foram... Senhor presidente, registre em ata essa fala do secretário. Com certeza, vereador. Tudo que passa aqui tem que se contar na ata. Terça-feira é lida. Obrigado. Bom, todos os detalhes da audiência pública já foram colocados. Mais uma vez, eu só gostaria de ressaltar que a receita, ela foi basicamente prevista com base em todas as transferências constitucionais legais, todos os valores que foram previstos aqui, da receita do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde, das transferências legais de FPM, elas foram colocadas com base nas estimativas que estão nos sites do governo federal. Essas receitas, elas são pesquisadas, Tem gente na tribuna. recalculadas com base nos 12 meses e colocadas à disposição do orçamento para que façam parte da previsão. Ou seja, a metodologia do orçamento ela é feita com base em pesquisas de receita, as receitas tributárias, as receitas próprias, a exemplo do IPTU, Imposto de Renda e ISS, elas são calculadas com base linear, com base nos 3 últimos anos e divididas por 3 para serem previstas e incrementadas pelos valores dos índices. As receitas patrimoniais também na mesma metodologia. As despesas também de educação são pesquisadas no site do FNDE. As despesas de educação, elas são divididas somente por 10, por causa do ano letivo.
As despesas do Fundeb, as receitas do Fundeb também previstas com base nas matrículas dos alunos do exercício anterior. E assim se forma a receita geral para que a gente possa detalhar todas as despesas. Peço a atenção dos senhores vereadores a cada projeto e atividade detalhado no orçamento, porque todos os projetos e atividades foram detalhados com base na realidade do município de Senhor do Bonfim e fazem parte de todo o dispêndio, de tudo aquilo que está previsto para que seja disponibilizados para a população através de políticas públicas. Eram esses os esclarecimentos. Está franqueada a palavra, senhor vereador, para fazer agora indagação à doutora Diana Lopes. Como ninguém quer mais fazer pergunta, eu quero agradecer mais uma vez à doutora Diana Lopes pela sua explicação, a sua explanação, para os senhores vereadores e a população, que eu acho que todos os vereadores entenderam a sua explanação. E a votação vai ser terça-feira, às 19 horas. E é duas votações. A primeira votação, já depois encerro e convoco a outra sessão para a segunda votação. Vereador Birubiru. Senhor presidente, somente uma questão de ordem. É que nós adentramos com um pedido de providências hoje, e eu pediria a Vossa Excelência, talvez não tenha sido lido, mas eu pediria o apoio de todos os vereadores, é que o pessoal que mora ali nas imediações do cemitério da cidade de Senhor do Bonfim estão preocupados com a questão da dengue, da chikungunya, da zika, e me procuraram pedindo que eu entrasse em contato com a secretária de saúde. Tentei, mas não consegui via telefone, fiz o pedido de providência, pediria a Vossa Excelência que encaminhasse esse pedido, mesmo sem ser lido, que é uma questão de utilidade pública, para que o município, com urgência, tape os reservatórios de água dos cemitérios, porque, inclusive, essas pessoas que foram lá constataram que existem várias larvas de mosquito que pode ser da dengue. Então, pedi a Vossa Excelência, porque nós só vamos ter sessão na próxima terça-feira, que fizesse tivesse essa nobreza de solicitar ao prefeito, independente de ser um pedido de providência desse vereador, que seja de todos nós, justamente para que nós possamos também dar nossa contribuição no combate a essa epidemia. Outra questão, senhor presidente, eu gostaria de estender aqui um convite que foi feito pelo pastor Célio, me ligou hoje pela tarde. Amanhã temos uma reunião aqui nesta casa, às 19h30, realizada pelo PRP, onde teremos aqui a presença de vários deputados, e eu estarei presente, e gostaria que Vossas Excelências, meus pares, também se fizessem presentes, porque é uma oportunidade que nós temos de cobrar também esses deputados, mesmo nós não tendo apoiado os mesmos, mas eles são representantes da nossa sociedade baiana e bonfinense. Estendo o convite a Vossas Excelências, um pedido do pastor, e eu virei com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Quer dizer, o vereador Birubiru que vai encaminhar amanhã. Senhor presidente, pela ordem. Um minutinho. Eu quero pedir à doutora Aline que a palavra final. Bom, diante de tudo que foi explanado, inclusive com relação ao apelo do nosso querido vereador, no orçamento também tem ação sobre a vigilância epidemiológica, falta realmente agora parte também da população, né, a conscientização, e assim a gente vê que dentro do orçamento está previsto tudo aquilo que necessita para que a população tenha políticas públicas saudáveis. Então, assim, parte da administração agora executar, parte da população também saber acolher, e aí está o orçamento para apreciação dos senhores vereadores. Pois, mais uma vez, muito obrigado. Desejar boas festas, um Feliz Natal, que 2016, com a paz de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Para o vereador Bel. Senhor presidente, como nós estamos agora só em audiências públicas,
e nós não vamos ter quase fala nenhuma nessa casa. A gente foi abordado hoje pelo pessoal de Baraúna, pedindo socorro a respeito da desordem que está acontecendo naquele distrito, com povoado, quer dizer, com motos sem descarga, som alternativo perturbando o silêncio. O pessoal está sofrendo muito. E eu pedi na excelência aí quais são as pessoas que a gente pode direcionar um ofício solicitando pedir, pelo menos, para se fazer uma visita àquele distrito lá, para a gente ver o que é que pode fazer aquele povoado lá. Então, eu queria que a excelência aí tomasse assim, um tipo de um ofício direcionado à pessoa certa. Com certeza, vereador. Amanhã eu vou fazer um ofício ao comandante, a Selmo, para fazer umas visitas lá à noite, principalmente de semana, no sábado, no domingo, que realmente a cachaça lá está forte e a droga também está forte lá. Mas com certeza amanhã, pelo seu pedido, de todos os vereadores, enviarei para ele esse pedido. Senhor presidente, somente mais uma questão de ordem. É aqui para corrigir o equívoco do vereador Elci Carvalho. Eu estou aqui na bancada de cá, em consideração aos colegas, aos pares, em consideração a ele mesmo, e jamais em repúdio a nem qualquer que seja o vereador. Minha vaga é ali ao lado do local onde se encontra o vereador Chocolate, está entendendo? E com certeza, acho que nós três somos amigos, e tanto me cabe lá, como me cabe cá, e eu fico feliz por isso, vereador, pelo convite. Senhor presidente. Quero comunicar também que na terça-feira vai ter as duas votações, primeiro turno e segundo turno. Depois da segunda votação, vamos entregar a placa, encerramos as duas votações, aí vamos pedir a paciência de vocês, vamos fazer a entrega da placa do empresário José Tadeu, pelo vereador Elci Carvalho, e depois disso aí nós entramos em recesso. Questão de ordem. E só 2016, todo mundo nessa casa. Vereador Chocolate. Já que tem uma moção também, poderia incluir também a moção, a entrega da passagem dos 300 anos do Colégio Sacramentino. Eu peço ao vereador Chocolate que tenha um pouco de paciência, porque mandamos fazer a placa, mas a empresa não entregou em tempo. Nós vamos fazer o seguinte: na abertura do 2016, em fevereiro, na segunda sessão, nós entregaremos essa placa, certo? Senhor presidente. Vereador... Aqui, pela ordem. Senhor presidente, gostaria de parabenizar Vossa Senhoria pela aprovação das contas, sem ressalva, né? E também pelo seu aniversário ontem, que tenha muita felicidade, saúde, paz. Todo mundo numa caixeira depois daqui. E também eu queria dizer ao Chocolate que você é bem-vindo à oposição. Nós estamos de braço aberto. Foi uma brincadeira do Vroelso, que ele está doido para ir também, mas não deixam. Muito obrigado, Jorginho, pela lembrança do meu aniversário. Foi ontem, completando 65 anos. E minhas contas também, que estou muito feliz. A sessão foi encerrada e desejar bom fim de semana para vocês. Boa noite. Bonfim Notícias. Informação a todo